Existe um tipo de poder que não é visível, mas é sentido. Um tipo de energia que, quando preservada, começa a alterar sua presença, sua mente e até a realidade ao seu redor. Esse poder está dentro de você, e todos os dias o sistema quer que você o desperdice. Enquanto a maioria vive presa ao ciclo do prazer imediato, ejaculando sem consciência, sentindo-se cada vez mais vazia e perdida, existem homens despertando. Homens que descobriram que a retenção seminal é mais do que um desafio físico, é uma frequência energética, e quando essa frequência é sustentada, ela desbloqueia portais invisíveis, mentais, espirituais, vibracionais. A retenção, quando praticada com propósito, começa a te separar da Matrix. Você deixa de vibrar na frequência da carne e começa a acessar reinos que não pertencem ao mundo comum. É aí que os ataques vêm. É aí que o universo começa a te testar. Porque poucos estão prontos para viver em outro nível. Neste vídeo, você vai entender por que a retenção não é apenas uma técnica de disciplina. Ela é um ritual de elevação. E se você sustentar essa energia com sabedoria, você vai tocar dimensões que a maioria nunca vai alcançar. Se você sente que está pronto para ir além do físico, se você já percebeu que a energia sexual é uma chave e não uma prisão, fique comigo até o final, porque hoje vamos revelar a frequência da retenção e o caminho que ela abre para os reinos superiores. Há algo dentro de você que não pode ser fabricado, ensinado ou comprado. É a semente da sua força, o centro da sua vitalidade, a origem da sua frequência mais poderosa. Mas o sistema não quer que você saiba disso. Na verdade, tudo ao seu redor foi construído para te distrair dessa verdade. Desde os filmes que você assiste até os feeds infinitos que estimulam seus olhos, tudo tem um objetivo oculto: fazer você desperdiçar sua semente. O mundo moderno vive de homens vazios, homens que se esvaziam todos os dias sem sequer perceberem o que estão perdendo. Não apenas sêmen, mas clareza, foco, direção, poder espiritual. A energia sexual é a forma mais concentrada de energia vital que o homem carrega. Ela é crua, intensa, criativa. Quando retida, ela não apenas se acumula, ela se transforma. Ela se refina, sobe, se transfigura em carisma, magnetismo, visão, propósito. Mas quando desperdiçada em ciclos viciantes de prazer solitário, pornografia e impulsos descontrolados, ela se dissolve. E com ela, vai embora sua luz. Você já reparou como o mundo está cheio de homens cansados? Homens que parecem estar sempre exaustos, perdidos, emocionalmente frágeis. Não é coincidência, é engenharia. Porque um homem sem energia vital é um homem fácil de manipular. Ele não luta, não sonha, não questiona, ele apenas consome. E quanto mais ele consome, mais ele se esvazia. A semente que você carrega não é apenas material genético, ela é memória ancestral. Ela carrega dentro de si o código da vida, da criação, da regeneração. Ela é símbolo da sua capacidade de criar realidades. Por isso, quando um homem escolhe retê-la, ele começa a acessar dimensões internas que antes estavam adormecidas. Seu olhar muda, sua voz muda, sua postura muda, mas mais do que isso, sua vibração muda. E essa mudança não passa despercebida. A energia sexual, quando não é dissipada, começa a subir. E conforme ela sobe, ela limpa, cura, ativa e transforma. Começa nos instintos, mas toca a alma. Por isso, o mundo reage. Você começa a notar mais olhares, mais provocações, mais desafios. E isso não é por acaso. É porque você está despertando. E o sistema tem medo de homens despertos. Por isso, eles criaram a armadilha perfeita. A ideia de que o prazer é liberdade. Mas a verdade é que o prazer desgovernado é prisão. É a algema invisível. O homem que retém sua semente
começa a recuperar partes de si que havia esquecido. Ele volta a sonhar com força, volta a sentir presença, volta a querer ser rei, não servo. Mas essa escolha tem um custo. Você vai sentir desconforto, vai enfrentar dias de irritação, de dúvida, de crise interna, porque o corpo está acostumado a perder. E agora, ele terá que aprender a conter, circular, sublimar. Esse é o verdadeiro trabalho do guerreiro. Não é lutar contra os inimigos fora, é domar o império dentro. Você não foi feito para desperdiçar sua força todos os dias. Você foi feito para cultivar um fogo interno que ilumina o mundo. E essa chama começa com uma escolha: reter aquilo que é sagrado. A cada dia de retenção, você sobe um degrau na escada invisível da consciência. E mesmo que o mundo tente te puxar para baixo, algo dentro de você sabe. O verdadeiro poder começa quando você para de se entregar. Você sente isso. A semente que o mundo quer que você desperdice é a mesma que pode te levar aos reinos superiores. O corpo do homem não é apenas carne. Ele é um templo, uma máquina, uma antena viva. Ele capta frequências invisíveis. Ele sente o que a mente não entende. E quando a energia sexual é retida, o corpo começa a se transformar num canal de percepção superior. Mas o que isso significa na prática? Significa que a sua biologia começa a operar em um nível que não pertence mais ao ordinário. A retenção não é apenas física, ela muda sua vibração. O que você carrega dentro do seu corpo começa a emitir sinais. Sinais que o mundo sente, mesmo sem saber porquê. Sinais que fazem pessoas te olharem diferente. Sinais que alteram como os ambientes respondem à sua presença. Você entra num lugar e o ar muda, não porque você forçou, mas porque seu campo agora carrega algo que poucos têm: energia vital concentrada. Essa energia não é só sexual, ela é criadora, e quando ela não é liberada para fora, ela começa a circular por dentro, começa a subir, e ao subir, ela transforma seu corpo numa antena espiritual. Seu cérebro se torna mais claro, seu sistema nervoso mais firme, sua pele mais viva, sua voz mais forte e seu olhar mais penetrante. Por quê? Porque o corpo está captando e emitindo algo raro: coerência energética. Um homem que retém sua energia com propósito começa a viver com mais alinhamento. Pensamento, sentimento e ação se tornam uma coisa só. Ele não fala por falar. Ele fala e as palavras pesam. Ele não caminha por acaso. Cada passo carrega intenção. Esse é o segredo dos homens magnéticos. Eles estão presentes. E a presença nasce da energia que não foi desperdiçada. Mas o mundo não ensina isso. Nos ensinam que o corpo é apenas desejo. Que o corpo serve para consumir, gozar, relaxar e repetir. Mas isso não é verdade. O corpo é o instrumento da alma. E quando purificado pela retenção, ele se torna uma ponte entre o visível e o invisível. Você começa a sonhar diferente, começa a perceber sinais que antes ignorava, começa a atrair conversas, ideias e situações que parecem coincidência, mas são sincronicidade, porque agora você está sintonizado. O corpo, quando cheio de energia vital, se torna como um farol. Ele envia sinais ao universo. Estou pronto. E o universo responde. Mas atenção, o corpo também é filtro. Se a sua mente estiver suja, cheia de fantasias, raiva, orgulho ou ansiedade, essa energia que sobe pode se perder. É por isso que a retenção deve ser acompanhada de limpeza emocional, mental e espiritual. Senão, o corpo vira campo de batalha interna. Você pode estar retendo, mas sendo corroído por dentro. Por isso, o corpo precisa ser tratado com reverência. Alimente-se bem. Movimente-se com consciência. Respire fundo. Toque menos. Olhe menos. Escute mais. Trate seu corpo como um santuário, porque ele está se tornando uma antena para os reinos superiores. E quando você cuida dessa antena,
ela começa a captar mensagens sutis, ideias que vêm do nada, intuições que te guiam, percepções sobre pessoas, ambientes e decisões. Você começa a ver além da aparência. E esse é o verdadeiro despertar do corpo. A retenção ativa isso. Ela devolve ao corpo o que o mundo tirou, função espiritual. Seu corpo não é só um instrumento para o prazer, é um instrumento para o poder. E todo homem que aprende a usá-lo como portal deixa de ser prisioneiro da matéria e passa a ser construtor de realidade. A maioria dos homens pensa que a energia sexual nasce para ser usada apenas na base do corpo, no prazer imediato, na descarga rápida, na explosão seguida de cansaço e vazio. Mas quem começa a praticar retenção com consciência logo descobre que a energia não quer apenas sair, ela quer subir. Esse é o segredo do fogo interno. A energia que antes era usada para alimentar o instinto, agora começa a ser redirecionada para despertar a alma. E é nesse momento que o fogo se acende, silencioso, mas intenso. Não é um fogo que queima por fora, é um fogo que ilumina por dentro. Você começa a sentir mais vitalidade, mas também mais inquietação, mais clareza, mas também mais intensidade. Porque esse fogo é o combustível da transmutação. Ele queima as distrações, ele expõe as fraquezas, ele revela quem você realmente é. E aqui muitos desistem, porque o fogo da retenção não é confortável. Ele revela as sombras, ele traz à tona tudo o que você vinha ignorando. Dores antigas, traumas, carências, fantasias, vícios, tudo que estava escondido nas partes mais baixas do seu ser começa a emergir, mas não para te destruir, para te libertar. O fogo é purificador. Ele consome o lixo interno e transforma em luz, mas só se você permitir, só se você sustentar a chama sem fugir. É por isso que tantos homens voltam para o ciclo do alívio, porque o fogo interno incomoda. Ele exige silêncio, exige solitude, exige mergulho. Você começa a notar que seu corpo quer se mover, sua mente quer produzir, sua alma quer gritar. Tudo isso é o fogo tentando subir, mas se você não direciona, ele explode. É aí que muitos recaem, é aí que o impulso vence. Mas o guerreiro que entende esse processo começa a usar o fogo como ferramenta. Ele escreve, treina, cria, lidera, ora, medita, serve. Ele transforma o desejo bruto em ação refinada. Esse é o caminho da transmutação, canalizar o fogo para subir a montanha. E quanto mais ele sobe, mais você sente a presença de algo maior. Você começa a perceber que está sendo guiado, começa a sentir que o fogo não é só seu, ele vem do alto, ele quer te moldar. E ele só age em quem retém, porque a retenção é o cálice. Sem cálice, o fogo se perde. Com cálice, o fogo se torna luz. Esse é o mistério que os antigos conheciam. Por isso, monges, guerreiros, profetas e reis praticavam o silêncio, o jejum, a castidade consciente, não por repressão, mas por elevação. Eles sabiam que o fogo que sobe é o mesmo que conecta com os céus. Hoje, o homem moderno vive apagado, porque tudo queima para fora, nada queima para dentro. Mas quando você decide reter, você vira fornalha, e o que sai de você não é mais desejo, é luz, é presença, é verdade. Esse fogo é percebido pelas pessoas, ele magnetiza, ele assusta, ele atrai, mas também testa. Porque quanto mais fogo você carrega, mais o mundo tenta apagá-lo. Com tentações, com distrações, com dúvidas, mas o verdadeiro guerreiro já entendeu. Quanto maior o fogo interno, maior o reino que será revelado. Você começou a reter. Seu corpo já não é mais o mesmo, sua mente se torna mais afiada, seus olhos mais firmes, sua presença mais sólida. Mas algo estranho começa a acontecer ao seu redor. O mundo começa a reagir, não com palmas, mas com resistência. Você nota que as pessoas passam a te olhar diferente, algumas com admiração,
outras com desconfiança, você sente que há mais atenção sobre você e mais provocações também. É como se, de repente, a realidade te percebesse como um ímã em movimento. E isso é verdade, porque a retenção não só muda você, ela muda o campo ao seu redor. Você passa a vibrar em outra frequência, e essa frequência incomoda quem ainda vive adormecido. A energia sexual retida se transforma em magnetismo puro, e o magnetismo afeta tudo: ambientes, conversas, oportunidades, relacionamentos. Você se torna um ponto de contraste. Enquanto o mundo se perde em prazer, você se mantém centrado. Enquanto outros caem em tentação, você respira com consciência. Enquanto muitos vivem em ansiedade, você pisa com firmeza, e isso provoca reações. Algumas pessoas vão te admirar sem entender por quê. Vão se sentir atraídas pela sua presença, pela sua voz, pelo seu olhar, mas outras vão sentir desconforto. Vão tentar te provocar, te tirar do eixo, te puxar de volta para o padrão comum. E aqui mora o teste, porque o universo não permite que um novo nível seja acessado sem desafio. A frequência da retenção abre portais, mas também revela os guardiões desses portais. São os testes invisíveis, os desejos antigos que voltam, as tentações mais sutis, as oportunidades que parecem boas, mas escondem armadilhas. Você vai perceber que, quanto mais centrado você estiver, mais o mundo vai tentar te descentralizar. É a forma como a realidade testa se você está pronto para o próximo nível. E é aqui que muitos desistem. Eles confundem o desconforto com erro. Acham que estão sendo punidos, quando na verdade estão sendo preparados. Mas o guerreiro sabe, a pressão é sinal de transição. Quanto maior o chamado, maior a resistência. Porque a frequência que você carrega agora não pertence mais ao mundo comum. Você está vibrando em um código diferente, e esse código atrai, mas também assusta. Você pode notar que mais mulheres começam a se aproximar. Você começa a receber elogios, olhares, convites. Mas cuidado, muitas dessas aproximações não são bênçãos, são testes. O universo quer saber se você já entendeu o valor da sua energia. Se você já percebeu que nem toda conexão vale o seu fogo, que nem todo prazer compensa o preço espiritual. A retenção vai te dar poder, mas também vai te dar escolhas difíceis. Você vai precisar dizer não, vai precisar se afastar, vai precisar discernir, porque o mundo te observa e o sistema quer de volta aquilo que você começou a recuperar, seu domínio interior. Você vai notar que portas começam a se abrir, mas também que outras se fecham. Pessoas vão sair da sua vida, mas outras, mais alinhadas, vão entrar. A sua frequência está redesenhando sua realidade. E isso é sagrado, mas exige vigilância, exige oração, exige entrega. A retenção é uma jornada, e quando você entende que tudo ao seu redor está reagindo à sua vibração, você para de reclamar e começa a escutar, porque a vida está te dizendo: continue, você está subindo. Quando você começa a subir, o inferno se move. Não o inferno que muitos imaginam com chamas visíveis, mas aquele que vive camuflado nas distrações, nas fantasias, nos atalhos. Esse é o verdadeiro inimigo da retenção. A tentação refinada. Ela não vem mais como vício descarado, mas como convite sutil. Um vídeo inocente na timeline. Uma lembrança repentina de um prazer antigo. Uma mensagem inesperada no celular. Um olhar diferente na rua. Tudo isso parece coincidência, mas é cálculo espiritual. São os testes invisíveis. O universo está perguntando: você quer mesmo subir? Ou ainda, deseja a prisão disfarçada de alívio? A energia que você está acumulando não passa despercebida. Ela é luz. E a luz atrai. E também expõe. E o mais perigoso não são os desejos gritantes, mas os sussurros. Aquela voz que diz: só uma vez. Você merece. Ninguém vai saber.
Essa é a voz da Matrix emocional, tentando te reconectar ao velho ciclo. E se você cede, ela vence. Você perde o território espiritual que havia conquistado, e o retorno sempre vem acompanhado de culpa, cansaço, vazio. Mas se você resiste, algo acontece. Você percebe que a tentação não era o fim, era o portal. Ela veio para revelar seu próximo nível, e quando você atravessa sem ceder, você ganha autoridade. A tentação não é apenas um inimigo, ela é o guardião do próximo degrau. Você vai sentir o corpo pulsar, o fogo que sobe tentando se espalhar, mas nesse momento, você respira, fecha os olhos e pergunta: para onde essa energia quer ir? E ela responde: ela quer ser transformada, ela quer se tornar ação, ela quer se tornar visão, ela quer se tornar oração, arte, serviço, construção. Esse é o segredo dos grandes homens. Eles não negam o fogo, eles o usam. Eles aprendem a perceber o ciclo da tentação como um chamado. Cada desejo que surge é uma seta dizendo: ali existe energia bruta, domine-a, redirecione, e você começa a transformar tentação em crescimento, desejo em silêncio, impulso em presença. E nesse ponto, a guerra se intensifica. Quanto mais forte você fica, mais sutil se torna o inimigo. Ele se adapta, se esconde, se disfarça de prazer, de amor, de conquista. Mas o homem desperto já reconhece os sinais. Ele sente quando a energia é limpa e quando é contaminada, quando o convite é espiritual e quando é armadilha. Esse discernimento é fruto da retenção, porque reter não é apenas não ejacular, é vigiar o templo inteiro, é proteger a mente, os olhos, os ouvidos, o coração. E sim, você vai falhar às vezes, vai tropeçar, vai se distrair, mas cada queda carrega ouro escondido se você tiver coragem de aprender com ela. O verdadeiro guerreiro da retenção não é o que nunca caiu, é o que sempre volta, mais consciente, mais centrado, mais comprometido. Ele entende que os testes invisíveis são mestres disfarçados. Eles vêm para ensinar domínio, para revelar pontos fracos, para lembrar que o caminho não é sobre perfeição, mas sobre presença. E a presença só nasce quando você recusa o automático. A retenção não é uma prisão, é liberdade com propósito. E quando você começa a vencer os testes invisíveis, a energia sobe com mais intensidade. E com ela, vem revelações. Quando a energia sobe e você vence os testes invisíveis, algo raro acontece. Você começa a ver o mundo de outro ângulo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. É como se as cortinas se abrissem, e a realidade que antes era densa, opaca, sem sentido, se tornasse transparente. Você começa a perceber que existe algo além da matéria, que há um propósito escondido em cada acontecimento, que há uma inteligência invisível guiando os ciclos da vida. E o mais surpreendente, ela começa a falar com você, não com palavras, mas com sinais, com intuições, com silêncios carregados de respostas. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. A retenção de sêmen, quando praticada com consciência, silencia o barulho interior. E nesse silêncio, você ouve a verdade, não a verdade da internet, nem a verdade das massas, mas a verdade do seu espírito. Você começa a lembrar de quem é, de onde veio e do que está fazendo aqui. As revelações não vêm como trovões, elas chegam como sussurros, um sonho que te sacode, uma coincidência que se repete, uma frase que queima no coração, e de repente tudo começa a fazer sentido. Você entende que o prazer descontrolado era apenas uma distração, que o mundo lá fora estava te oferecendo migalhas enquanto você carregava um banquete dentro. Você entende que sua energia sexual é, na verdade, sua energia de criação, e que ela pode ser usada para criar realidades, não apenas sensações. É nesse ponto que você começa a criar com intenção. Você acorda diferente, anda diferente,
fala com mais presença, sente com mais profundidade. Você percebe que suas palavras carregam poder, que seus pensamentos moldam circunstâncias, que sua energia atrai o que está em ressonância com sua alma. E mais, você sente Deus, não como um conceito distante, mas como uma presença real, viva, dentro de você. Esse é o fruto da retenção sagrada. Ela não é um fim, ela é uma escada. E quanto mais você sobe, mais você vê. E quanto mais você vê, mais você se desapega do que não serve. Você se torna seletivo, com o que consome, com quem anda, com o que pensa, e não por medo, mas por sabedoria. Você entende que não pode mais desperdiçar tempo, energia, foco, porque agora você tem uma missão, e essa missão está conectada ao fogo que você decidiu proteger. As revelações internas começam a mostrar o mapa, e o mapa revela o destino. Mas esse destino não é externo, é um estado de ser. Você não quer mais conquistar o mundo, você quer conquistar a si mesmo. E nesse domínio, você começa a reinar sobre tudo o que antes te dominava. É aqui que você descobre o verdadeiro significado da palavra poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de se manter centrado, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Esse é o poder dos grandes homens. Eles não precisam gritar, nem provar, nem se exibir. Eles carregam uma frequência que comanda, e essa frequência nasce na retenção, na disciplina, na solitude, no silêncio. É ali que as visões vêm, é ali que os dons despertam, é ali que a presença de Deus se torna constante. Você começa a viver em oração, mesmo calado. Você começa a viver em meditação, mesmo em movimento. Esse é o mistério. O mundo externo já não define quem você é, porque algo foi ativado por dentro, e nada pode mais te parar. Quando você sustenta a energia, quando você passa pelos testes e suas percepções se expandem, um chamado começa a surgir dentro do seu peito. Não é uma voz audível, é uma certeza silenciosa. É como se o universo sussurrasse: agora você está pronto. Pronto para quê? Para habitar um novo reino. Esse novo reino não está em outro país, nem numa dimensão paralela. Ele está aqui, agora. Mas só pode ser acessado por quem vibra em uma frequência diferente. É o reino dos homens despertos, dos que dominam seus impulsos, dos que caminham com propósito, dos que não vivem mais para agradar o sistema, mas para servir a uma missão maior. Você começa a perceber que o mundo não é mais o mesmo. Os prazeres fáceis já não te seduzem. As distrações baratas parecem infantis. As conversas vazias se tornam insuportáveis, porque você foi chamado para mais. E esse mais exige um preço alto. Você vai sentir solidão. Você vai ser mal interpretado. Você vai parecer diferente demais para alguns, intenso demais para outros. Porque o novo reino não se acomoda à superficialidade. Ele exige entrega, exige disciplina, exige renúncia. Você não pode carregar tudo o que carregava antes. Não pode manter todos os hábitos, todas as conexões, todas as distrações. Porque agora, você é um guardião de algo sagrado. Você carrega um fogo que queima por dentro. E esse fogo precisa de vigilância. Muitos não aguentam esse preço, sentem falta das migalhas, voltam para os ciclos, preferem o conforto da repetição à dor da ascensão. Mas você sente, não há mais retorno. Você viu demais, sentiu demais, despertou demais. E mesmo que a jornada seja árdua, você sabe que é real. O novo reino é construído no invisível. É quando você acorda e escolhe continuar, mesmo sem aplausos. É quando você nega um prazer momentâneo para sustentar uma visão eterna. É quando você se ajoelha em silêncio e chora, mas não por fraqueza, por consciência da sua missão. Porque nesse ponto da jornada, você entende: a retenção não é mais sobre você.
É sobre o impacto que sua presença causa. É sobre o reflexo da sua energia nas pessoas ao seu redor. É sobre carregar uma luz que cura, que confronta, que desperta. Você se torna um farol. E muitos vão se aproximar dessa luz. Alguns para se aquecer, outros para tentar apagá-la. Mas você segue, porque agora você habita um novo território. Você não é mais apenas um homem. Você é um sacerdote do invisível, um guerreiro de frequência, um rei silencioso. E mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça loucura para o mundo, você sabe, essa energia que você preserva está te transformando, está te elevando, está te conduzindo ao destino que só os que resistem conseguem alcançar. Essa é a chave. Esse é o reino. E agora ele habita dentro de você. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia cada palavra, então não ignore esse chamado. Inscreva-se agora no canal O Buscador. Aqui, falamos com homens que estão cansados de viver no automático. Homens que decidiram transmutar sua energia e acessar o que existe além da Matrix. Comente abaixo. Eu escolho o domínio. Se você está pronto para sustentar essa frequência, para carregar essa energia com honra e para caminhar com os que também escolheram subir. E não pare por aqui. Veja agora os outros vídeos do canal, porque cada um deles é uma peça nesse quebra-cabeça de despertar, domínio e propósito. Você não está sozinho. A jornada é silenciosa, mas o eco dela ressoa nos reinos superiores.